Deus nos abençoe no estudo de sua palavra. Amém. Dando sequência ao estudo dos mandamentos, hoje o terceiro mandamento, conforme palavras de Deus a Moisés, registradas em Êxodo capítulo 20, versículos 8 a 11, resumo dessas palavras, bem objetivo: santificarás o dia do descanso. A explicação que Martinho Lutero traz no Catecismo Menor: devemos temer e amar a Deus e, portanto, não desprezar a pregação e a sua palavra, mas considerá-la santa e gostar de ouvi-la e aprendê-la. Sempre aquela introdução, temor e amor a Deus, e depois seguem as demais explicações a respeito deste mandamento. E aqui nessa explicação já fica bem claro a que se refere esse dia do descanso: aguardar a palavra, não desprezar a pregação e a sua palavra, considerá-la santa, gostar de ouvi-la e aprendê-la. Então, valorizar a palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, o ouvir da palavra de Deus. Nós iremos aprofundar isso ao longo deste breve estudo. Antes disso, por que domingo e não o sábado? Essa pergunta muitas vezes já me foi feita, porque se nós considerarmos o que Deus diz nas palavras de Êxodo capítulo 20, ele fala do sábado. E eu vou até ler o texto aqui para vocês, conforme Êxodo capítulo 20, versículos 8 até o 11. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Durante 6 dias você pode trabalhar e fazer toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Deus abençoou o dia de sábado e foi ordenado o dia de sábado. Percebam que tem relação com a criação. E de fato Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Eu perguntei para as crianças: será que Deus tinha necessidade de descansar? Será que ele ficou cansado? Deus não se cansa, Deus é Deus. Mas ele separou esse dia, não por ele, mas por nós, para nós. E aí Lutero, no Catecismo Maior, ele traz o significado da palavra, né? Dia do descanso vem do termo hebraico Shabbat, que significa repousar, descansar. Então o próprio nome sábado, ele tem esse significado de repousar e descansar. E não apenas, nós veremos isso, não apenas um descanso das nossas atividades físicas, do trabalho físico, mas muito além disso, descansar em Deus, dedicar esse dia ao culto a Deus. Mas o que aconteceu? O real sentido, ele acabou sendo deturpado pelos judeus com o passar do tempo, como se a abstenção de qualquer trabalho físico significasse o pleno cumprimento deste mandamento. Nós vemos isso na época de Jesus. Eles entendiam que você simplesmente não fazer qualquer trabalho físico no dia de sábado, você já estaria cumprindo perfeitamente esse mandamento. Mas Jesus mostra para eles que não é bem assim, que é bem mais profundo do que isso. Esse texto de Mateus, no capítulo 12, é o relato onde os discípulos, eles sentem fome no dia de sábado. E eles vão e encontram uma lavoura de cereal, não sei se de trigo, e eles colhem algumas espigas e comem. E os fariseus, os mestres da lei, percebem e veem isso e repreendem os discípulos, como se aquilo já fosse um pecado contra o terceiro mandamento, contra o dia de sábado. Percebam? E será que eles mesmos também não faziam algum trabalho físico preparando o café da manhã, o almoço, as refeições? Então chega a ser meio que hipocrisia, mas era assim que eles entendiam. E Jesus mesmo, ele fez curas, várias curas nos sábados, e foi duramente criticado por isso. E com isso Jesus também mostra o quê?
de que mais importante do que o cumprimento de certos ritos é o amor ao próximo, a necessidade do próximo. Hoje é o dia do descanso, eu não posso fazer nada, meu próximo lá, meu vizinho lá, está passando pela maior necessidade. Mas hoje eu não posso, hoje é sábado, hoje é o dia do descanso, hoje é domingo. Jesus até usa um exemplo de um animal. Se o seu animal, o seu boi, ele cair num buraco num dia de sábado, quem vai deixá-lo morrer? Não, a gente vai tirar ele. Ele usa esse exemplo. Então, acima do cumprimento está o amor. O amor pelo próximo. Jesus fez muitas curas no sábado, justamente mostrando que as necessidades do próximo estão acima do cumprimento de regras e leis. Jesus então resgatou o verdadeiro significado do dia do descanso, que não reside no repouso em si, mas sim no santificar. Mais importante do que o descanso do trabalho físico é o santificar desse dia. E nós veremos como esse dia é santificado logo a seguir. Antes disso, ainda com base nessa pergunta, por que o domingo e não o sábado? Essa mudança ocorreu a partir do Novo Testamento, após a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou em um domingo. Por isso, os cristãos, considerando esse verdadeiro sentido do dia do descanso, que é dedicar tempo ao culto cristão, adorar a Deus, a cultuar a Deus, eles começaram a se reunir aos domingos para celebrar os cultos neste dia. E outro aspecto muito importante é com relação ao próprio domingo em si. O sábado é o último dia da semana, o domingo é o primeiro dia da semana. Então isso também traz um significado importante. Dedicando esse dia ao descanso e ao culto, começaremos a semana sob a bênção de Deus. A gente não trabalha uma semana toda para depois receber a bênção de Deus. A gente recebe a bênção de Deus no primeiro dia da semana para estarmos abençoados por Ele e assim termos uma semana pela frente sob a bênção de Deus. E assim se repete semana após semana. E é importante também aqui lembrar um aspecto. Deus, quando criou o ser humano, criou no sexto dia, provavelmente no final do dia. E percebam qual foi o primeiro dia completo do ser humano depois de sua criação. Foi o dia do descanso. O ser humano já começou a sua vida nesse mundo descansando, no dia do descanso. Isso é muito significativo. Então assim, Deus também, Jesus ressuscitou no domingo. Esse é o dia. Mas mais importante até essa mudança de sábado ou domingo, não importa tanto o dia. O que importa é dedicarmos um dia da nossa semana, porque a gente sabe que há pessoas que trabalham aos domingos por causa da sua profissão, da sua escala, mas o significado então é de fato descansar, não apenas o trabalho físico, mas nesse dia, seja até mesmo durante a semana, o dia da folga, dedicar um tempo para o estudo da palavra, para a leitura da Bíblia, para um culto doméstico junto aos familiares, quem sabe. Como santificar o dia do descanso? Então, não apenas abstendo-se do trabalho, mas dedicando-o ao Senhor, ouvindo e meditando na sua palavra. Esse é o verdadeiro significado, esse é o mais importante. Mas eu não faço nada aos domingos, eu estou santificando esse dia. Mas é importante que a gente dedique um tempo para também ouvir a palavra, dedicar ao estudo da palavra de Deus e assim também sermos fortalecidos em nossa fé. E aí Lutero, ele nos diz que o tesouro que santifica tudo é a palavra de Deus. Na hora que se trata, prega, ouve, lê e reflete sobre ela, são santificados a pessoa, o dia e a atividade. Isso é importante. Não somos nós que santificamos esse dia. Se nesse dia eu não fizer nada, eu estou santificando esse dia. Se nesse dia eu vou à igreja, eu estou santificando esse dia. Como se a nossa ação, a nossa atitude santificasse esse dia. Não, é Deus quem santifica esse dia. E quando nós tiramos esse tempo para Deus, nós permitimos que Ele nos santifique, que Ele santifique a nossa vida. Então, em última análise, os beneficiados somos nós.
Deus não criou esse dia do descanso para Ele, mas para nós, para que nós de fato possamos descansar nele e na sua palavra. Por que santificar o dia do descanso? O primeiro motivo, cuidado, e é o principal deles, o cuidado espiritual. Ocupar a mente com a palavra de Deus para que, fortalecidos na fé salvadora, tenhamos forças para resistir às tentações do inimigo. Tem um ditado que diz: a mente vazia é oficina do diabo. Se a gente fica ocioso, o mundo e o inimigo vai se encarregar de ocupar a nossa mente, e não vai ser com coisas boas, vai ser com coisas ruins, coisas que nos afastam de Deus. Por isso Deus quer que a gente dedique um tempo para Ele, para ouvir a sua palavra, para sermos fortalecidos na sua fé. Deus quer nos abençoar, e quando nós evitamos isso, quando nós negligenciamos isso, nós somos os prejudicados. Então Ele quer cuidar da nossa fé, da nossa vida espiritual, e é claro também o cuidado físico. Se Deus descansou depois de 6 dias, mesmo Ele não precisando, quem somos nós para acharmos que não precisamos descansar? Porque, em última análise, tudo depende de Deus, inclusive o nosso trabalho. Nós precisamos, e você sabe, o nosso corpo precisa de descanso, descanso físico, mas descanso também na palavra de Deus. E quando a gente acha que não precisamos desse descanso, é como se nós estivéssemos nos considerando autossuficientes, como se Deus não tivesse nada a ver com o nosso trabalho, com a nossa rotina, com o nosso dia a dia, como se tudo fosse nós mesmos. Não, a nossa rotina diária, o nosso despertar a cada dia, os nossos afazeres, nosso trabalho, nossa profissão, nossa saúde, tudo depende de Deus. Em tudo somos dependentes dele. E quando nós dedicamos um dia para o descanso, isso é de fato reconhecer que dependemos dele para tudo. Como transgredimos este mandamento? Transgredimos este mandamento quando negligenciamos a vida de culto. E é importante, mas então quer dizer que eu preciso obrigatoriamente estar presente em todos os cultos? Muito bom seria. E isso é importante a gente falar disso não como uma obrigação, mas como um privilégio. Às vezes a gente pega pelo lado negativo: mas eu sou obrigado, isso é uma coisa ruim. Não, olhemos como um privilégio. Deus quer me abençoar, e quem vai recusar a bênção de Deus? Então, estar no culto sempre que pudermos é um enorme privilégio, e nós somos os beneficiados. Deus de certa forma não vai fazer muita diferença se estamos ou não, mas para nós vai fazer toda a diferença. Mas agora eu trabalho a semana toda, e às vezes o final de semana é o único momento em que eu posso talvez fazer uma atividade diferente, um passeio com a minha família. Não é pecado em si. Ninguém vai ser condenado se eventualmente faltar em um culto, se eventualmente fizer uma outra programação e passear com a família, visitar algum familiar. O problema é quando essas outras atividades se tornam rotina e o culto fica em segundo, terceiro, quarto plano. Esse é o problema. Não há problema em eventualmente faltar o culto. Agora, quando a falta aos cultos se torna uma rotina, e lá de vez em quando eu vou ao culto ou nem vou ao culto, aí é o problema. Aí estamos transgredindo esse mandamento. E aí, na verdade, quem vai ser prejudicado somos nós mesmos. Quem sai prejudicado é a pessoa que negligencia o culto. Ir ao culto e ler a palavra por mero hábito, isso também. Mas eu estou no culto todo final de semana. Os fariseus, eles iam praticamente todo dia, mas eles não viviam aquilo. Então, simplesmente, eu leio a Bíblia por um mero hábito, mas não deixo que aquilo toque o meu coração. Eu não deixo a lei de fato me fazer reconhecer que sou pecador, e o Evangelho me dar esse perdão consolador. Então, viver de fato, como diz a palavra de Deus, eu quero um coração quebrantado, arrependido, não quero sacrifícios e holocaustos, ou seja, não quer ritos externos, mas ele quer de fato um coração que reconheça a sua dependência dele. Então, tornar o culto e ler a palavra um mero hábito externo também é um pecado contra esse mandamento.
Priorizar apenas outras atividades, como mencionei antes. Culto fica lá em último lugar. Sempre outras atividades têm a prioridade. Transgressão contra esse mandamento. Achar que já sabemos tudo da palavra de Deus. Ah, mas para que eu vou lá? É sempre a mesma história. Eu já sei isso. Isso é arrogância. Arrogância pecaminosa. Eu já ouvi uma pessoa luterana dizer, em outro contexto, em outro estado, que não iria mais no programa de Natal porque era todo ano a mesma história. Perceba, né? Quanta arrogância. A gente precisa sempre de novo ouvir a palavra de Deus. A gente precisa sempre de novo ser tocado por essa palavra, porque o mundo está 24 horas por dia nos bombardeando e tentando nos afastar da palavra de Deus e dos caminhos de Deus. O professor Martin Carlos Vard, ele foi professor do seminário, já está na glória eterna. Ele relaciona esse terceiro mandamento à segunda petição do Pai Nosso: venha o teu reino. E ele diz: o reino de Deus é o nosso descanso, pois é Deus quem age. Nós só podemos receber o reino sem trabalho nosso. É dom de Deus pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, o reino de Deus é o nosso descanso. Como o reino de Deus vem a nós? Em Cristo o reino de Deus veio a esse mundo. Ele vem a nós através da palavra. E quando nós nos reunimos, como estamos reunidos aqui nessa noite, aos pés da palavra de Deus, ouvindo essa palavra, deixando que ela transforme as nossas vidas, quando nós dedicamos um tempo para o estudo, para a leitura dessa palavra, nós permitimos que o reino de Deus venha até nós e nós encontramos alívio e descanso, perdão para os nossos pecados, fortalecimento da nossa fé e forças para os desafios da vida diária. É Deus trabalhando e nós simplesmente descansamos nele. Agora, quando nós negligenciamos isso, quando nós negligenciamos esse dia que Deus separou para o descanso, para o estudo de sua palavra, para o culto, nós deixamos de descansar. Nós, de certa forma, impedimos que o reino de Deus venha até nós. Mas Deus quer estendê-lo até nós. Por isso, santifiquemos o dia do descanso. Resumindo, para finalizar, somos pecadores. Transgredimos também o terceiro mandamento, mas a fé operada pelo Espírito Santo nos leva a confiar em Deus e receber os méritos de Jesus Cristo, que cumpriu perfeitamente todas as exigências deste mandamento. Essa fé nos motiva e capacita a dedicarmos um dia da semana para o descanso em Deus e na sua palavra. Então a gente precisa ser sincero e reconhecer que assim como falhamos no primeiro, no segundo e todos os demais, nós falhamos também no terceiro mandamento. E uma vez reconhecido o nosso pecado, a nossa falha, nós recorremos ao perdão que Cristo estende a nós, confiamos nesse perdão e motivados por esse perdão, por essa fé, nós sim vamos procurar valorizar esse dia, santificar esse dia. E santificar esse dia é de fato dedicar um tempo ao estudo da palavra, a ir à igreja, a ir ao culto e deixar que Deus toque a nossa vida, que Deus nos abençoe, que Deus nos santifique, que o seu reino venha a nós e assim nós possamos viver a nossa vida neste mundo sob a sua bênção. Que assim Deus nos conceda